Você sabe qual é a origem das suas memórias? Dê uma olhadinha nesse corte que a gente está explicando para vocês. Essa memória, ela é construída a partir do nascimento, e aí depois ele que constrói essa memória, ou ela já vem na genética alguma coisa embutida também? Oh, boa pergunta, William. Muito boa pergunta. É a seguinte, ó. As memórias, a princípio, tem memórias que já podem estar sendo construídas na fase intrauterina. Ainda dentro do útero da mãe, a criança já pode estar percebendo alguns sinais e aprendendo alguns sinais sensoriais que vêm da mãe, tá? Então, isso ainda intrauterina por estímulos, tá? Mas a memória, obviamente, depois que você nasce, que você recebe muito mais estímulos. Imagina assim que você nasceu num ambiente ali obstétrico, né? Ali tá lá o médico que está fazendo, por exemplo, o parto, estão as enfermeiras, estão todos os estímulos, gente falando, temperatura, tudo isso você já está aprendendo, já está sendo estimulado. A partir do momento que nasce, é muito estímulo. Depois que vai para casa com a sua mãe, aí então é estímulo a dar com pau. Por tudo que te cerca. É seu pai, é sua mãe, é o seu irmão, se você já tinha. São os parentes, isso de pessoas. Mas é o ambiente, a roupa, tudo isso você está aprendendo e está fazendo memória, tá? A temperatura, o que é frio, o que é calor, você já está aprendendo. O que é fome, o que é sede, o que você está aprendendo. Tudo isso você já está aprendendo assim que nasce. Mas todo o processamento dessa memória, William, depende do estímulo que está chegando, óbvio, dos estímulos externos principalmente, mas também de mecanismos biológicos que você ganhou da sua genética. Então, a genética, ou seja, a expressão de genes que nós temos, que nós ganhamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, eles têm forte influência na genética. Na nossa construção da memória. Na construção da memória. Isso que é interessante, né? Porque o professor não falou só dos pais, falou dos avós, talvez dos bisavós. Então, ou seja, a gente tem tendência a pegar alguma memória deles, né, da vida deles, para a nossa vida também, né? Alguma memória... Sim, não só das informações que os avós, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós podem passar para nós enquanto ainda estão vivos, ali ensinando através de estímulos auditivos, visuais, né, e tal, mas eu falo da própria genética mesmo. A construção da memória, lembra que eu disse que a memória depende de fatores químicos e elétricos no nosso cérebro? Sim. Essas informações eletroquímicas que acontecem quando a gente recebe um estímulo que constrói a memória, depende de aspectos genéticos. Por isso que tem pessoas, William, que aprendem melhor pela audição, que faz memória mais facilmente pelo que ouve. Outros fazem memória mais facilmente pelo que vê. E parte disso vem dos nossos antepassados. Por isso que existem diferentes tipos de memória e existem diferentes formas de aprender. Lembra que a gente já falou disso? Que Sim. Tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, melhor vendo. Parte disso vem já da nossa genética. Então, teoricamente, os meus avós, né, têm a facilidade de aprender, né, de gerar memória através da audição, enfim. E podem passar isso para o filho ou para o neto. Então, por exemplo, o seu avô ele aprendia muito facilmente a tocar um instrumento musical. O pai passa batido. O pai não sabe tocar nada. Quer dizer, o filho dele. Mas o neto dele, pegou uma vez um aparelhinho, começou lá. Aí a avó fala assim, ó, meu Deus, esse menino aprende fácil a tocar. Parece o avô dele, parece o bisavô dele. Parece, ou seja, ele pode ter dado uma herança, uma manifestação genética, lá do avô, do bisavô, que se manifesta lá no seu netinho, no bisnetinho. Eu estava pensando aqui, né? Você está falando das coisas boas, né? Mas também minhas coisas ruins junto, né? As tranqueiras também podem ser repassadas. Eu estava pensando aqui agora, porque na minha família, no caso do meu pai, né? Ele sempre deu apelido para as pessoas, né? Sempre deu apelido. E eu nunca entendi por quê, né? Ele sempre falava com alguém, eu nunca vi ele chamar pelo nome. Só se ele realmente vivesse muito tempo com ele, ele chamava pelo nome. E aí eu fui ficando grande e eu fui entendendo por quê.
porque eu também não consigo decorar o nome das pessoas. Não sei se isso é genético ou não, ou se ele que me passou essa burrice durante a vida inteira. Mas, mas eu realmente tenho uma dificuldade em decorar nomes das pessoas. Tem alguns casos que eu decoro com facilidade, mas outros demora. Aí eu faço a mesma coisa que ele fazia, do apelido. Eu Sim, chamo de Nega, eu chamo de Célia, qualquer outra. olha, quando a gente fala assim com essas coisas de memória e de aprendizado, as coisas boas, por exemplo, a superdotação pode ser passada também. Não veio A para cá. superdotação, uma grande vantagem que você tenha, por exemplo, de fazer cálculo, o seu pai pode não ser muito bom em cálculo, mas o seu avô, seu bisavô era. A sua avó vai falar para você, a sua bisavó fala. Entendeu? Assim como tem pessoas que, por exemplo, diziam assim, ó, o seu bisavô não levava a gente para a escola. Não conseguia escrever direito. Aí vem o bisneto e tem dislexia, porque hoje isso pode ter nome. Então, a dislexia, ela também pode ser passada geneticamente, o TDAH, o autismo. São transtornos que podem ser passados. Às vezes o seu pai, a gente não fazia muito registro disso, né, no passado, mas porque antigamente não tinha nome. A pessoa só tinha dificuldade e pronto. Hoje tudo tem nome. Mas muitas coisas, se você voltar na linha do tempo, você vê que você pode ter herdado dos seus antepassados. Então a gente não herda só coisa boa, a gente também herda as tranqueiras também, os transtornos. Não, pois foi muito bom, porque eu nunca tinha entendido o porquê, aí depois que eu comecei a ficar mais velho, comecei a perguntar o nome da galera, eu realmente não lembrava. Então, provavelmente isso seja da genética dele, né, e acabou passando para mim também. Claro que hoje a gente vê que, através da neuroplasticidade, a gente sabe que dá para mudar, né, professor? Então, hoje, conforme eu vou estudando, conforme eu vou cuidando do meu corpo, da minha mente, enfim, eu vejo que a minha memória melhorou muito. Não especificamente para nomes ainda, ser específico, mas para as outras áreas, eu vejo que eu estou mais, sabe, mais fácil. Pode ver que eu também tenho dislexia, né? Essa dislexia provavelmente também é dele. Então, ou do meu bisavô, né? Agora que eu entendi um pouco mais. Mas, professor, para a gente ir para o final aqui da live, tá? A gente está com o tempo curto hoje, porque o professor também tem compromisso. Mas eu quero que tu dê uma visão geral, que a pessoa possa tirar o melhor proveito, né? Porque a gente falou aqui sobre a memória que causa um trauma, mas desse trauma às vezes pode ser uma coisa boa para o futuro, mas também tem trauma que pode ser uma coisa ruim, que ele tem que ser tratado com um especialista, né? Para o professor hoje, né? Para as pessoas que querem realmente, né? Utilizar a memória da melhor forma possível, né? Que possam tomar as melhores decisões para o presente. O que o professor aconselha para essas pessoas? William, eu acho que, se eu fosse dar um conselho, eu digo para experimentar a vida. No bom sentido, não é só fazer um monte de porcaria, mas eu digo aproveitar, buscar aprender sempre, sabe? Porque tem pessoas que vivem ali tentando, como a gente falou agora, tentando se colocar dentro de uma redoma, né? Dentro de um invólucro, tentando evitar, por exemplo, passar por situações que deixam ela constrangida, né? Evitam, muitas vezes, por medo de enfrentar situações novas e tal. O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: tentem experimentar o máximo de situações que possam trazer ensinamentos, porque buscar aprender sempre vai favorecer a construção de memórias. E quanto mais memórias você faz, maior a chance de você tomar decisões acertadas no seu futuro. Por quê? Porque você tem experiência, você tem bagagem. A bagagem nada mais é do que um grande banco de dados que você pode acessar o tempo inteiro em determinadas situações e pode ajudar e muito nas suas decisões futuras. Então, experimente, busque aprender com a vida, busque aprender através de leitura, através de contato com outras pessoas, que isso aumenta o seu repertório. E quanto mais repertório de memória você tem, maior é a chance de acerto nas decisões futuras.